Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Nova Lima, o Banqueta em Foco de hoje recebe o prefeito João Marcelo, que é pré-candidato à reeleição. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET para Nova Lima e também para toda Belo Horizonte, ao mesmo tempo pelas redes sociais da emissora, Instagram, Facebook e YouTube. E também o programa é transmitido pela Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro, que está em todas as antenas por satélites do nosso país. João, prazer recebê-lo novamente aqui. Antes da gente entrar na política local, vamos falar um pouquinho sobre a política nacional e estadual. Como que você avalia os 2 primeiros anos e 3 meses aí do governo Lula? Olá, Fred. Olá, amigos da TV Banqueta, estão sempre nos acompanhando e para mim é uma honra poder estar conversando com você, Fred, com toda a audiência da TV Banqueta. Primeiro, falando sobre o governo federal, eu entendo, Fred, que o prefeito ele não é um agente político contaminado ali por ideologias, né? O papel do prefeito é ser um zelador, cuidar da cidade, cuidar das pessoas. E eu pauto muito essa relação, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual, exatamente nesse sentido. E quando a gente trata nesse aspecto sobre o governo federal, as relações que a gente tem mantido têm sido boas, têm sido positivas, e eu posso citar aqui, por exemplo, a questão que diz respeito ao programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, mas onde a gente teve a abertura de articulação junto ao presidente do Congresso Nacional, dentro do governo, para poder viabilizar os projetos que nós inscrevemos. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, foram aproximadamente 40 municípios em Minas que foram contemplados. Dos que foram contemplados, nem todos conseguiram atingir um alto número de unidades habitacionais para os seus municípios. E aqui em Nova Lima nós conseguimos, graças a essa capacidade de articulação, ser a 4ª cidade de Minas mais contemplada, atrás somente de Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem. E se a gente for ver pelo tamanho da população e pelo déficit, foi a cidade mais contemplada. E isso tudo é fruto dessa boa relação, dessa boa articulação que nos permitiu trazer essa conquista que vai sim poder enfrentar um déficit que a gente tem e contribuir para a vida de tantas famílias que são impactadas pela questão habitacional na nossa cidade. Então esse é um exemplo da boa relação que a gente hoje pode ter com o governo federal e claro que a gente conta também com a contribuição dos nossos parlamentares mineiros. E sobre aqui, vamos falar pertinho sobre o governador Zema, onde vocês fizeram vários convênios, inclusive. Como você avalia o segundo mandato, vamos dizer assim, do governador Zema? É muito dentro dessa lógica também. A gente tem uma relação institucional entre os governos e uma relação que tem rendido boas parcerias para o município. Algumas já se concretizaram, outras estão em andamento e outras estão por vir ainda. Um exemplo que eu trago é a Escola de Honório Bicalho, que foi fortemente impactada com o período chuvoso, né, com aquelas enchentes de 2022, e que depois de muito diálogo, muita construção, a gente conseguiu aportar recursos e executar a obra de reforma daquela escola, como estamos executando exatamente nesse momento. Esse é um exemplo de vários assuntos que a gente tem buscado tratar. Tem assuntos que são de dificuldade, é natural, mas eu avalio que é um governo porta aberta. Um governo que os secretários nos recebem, debatem os temas em altíssimo nível e eu acho que é assim que tem que ser essas relações entre as instituições, entre os governos, né? Então a minha avaliação, da mesma forma, é uma avaliação muito positiva. Acredito que o Estado de Minas Gerais teve bons resultados aí nos últimos anos e agora a gente consegue, enquanto município, construir boas parcerias. Nós falamos do Lula, que é do PT, o Zema, que é do Novo, então independentemente do partido, você sempre pensa dessa forma, que as relações têm que ser institucionais. Exatamente, eu defendo isso muito atrelado a essa convicção que eu tenho do papel do prefeito, que é cuidar da cidade e das pessoas, como eu disse aqui no início. Não adianta eu criar um bloqueio ou uma barreira de relação pelo presidente ou pelo governador ser do partido A ou B, e isso prejudicar a população da cidade, isso afetar a vida das pessoas que aqui vivem. A minha postura é sempre ao contrário, é conciliadora, de construir soluções e de encontrar caminhos, porque a gente tem uma infinidade de desafios para serem superados, né? E o caminho que eu acredito, a forma que eu acredito de fazer política é essa. João, vamos falar agora, chegar pertinho da prefeitura. Qual que é a sua avaliação sobre a Câmara de Vereadores? Olha, a Câmara de Vereadores, eu tenho dito, Fred, que a Câmara Municipal
fez uma escolha, que foi de fazer o nosso governo dar certo. O que a gente viu por várias oportunidades em nossa cidade foi um cabo de guerra, e aí eu não estou julgando os vereadores da época, os governantes da época, né, mas que ficava um cabo de guerra, a Câmara puxando para um lado, a Prefeitura puxando para o outro, e esse cabo de guerra não tinha vencedor, tinha perdedor, e esse perdedor era a população da cidade. A relação que se estabeleceu hoje entre a Prefeitura e a Câmara é uma relação de absoluto respeito, uma relação de diálogo, uma relação de harmonia. E eu gosto de reforçar essas palavras porque são poderes independentes. E é extremamente necessário compreender isso. E a partir do momento que tem essa compreensão de ambos os lados, quem ganha é a população. Por isso que vários projetos que foram pautados lá trouxeram grandes benefícios para a nossa cidade. A Câmara soube dialogar, soube debater e soube avançar junto com a gente. Então a minha avaliação é uma avaliação de uma Câmara respeitosa, de uma Câmara republicana e de uma Câmara que tem olhado e tem tido um compromisso, acima de tudo, com a nossa cidade. João, por falar em avaliação, o Jornal Banqueta, em parceria com o Instituto Quantion Labs, realizou a sua segunda pesquisa, né? Na verdade, publicou a segunda pesquisa, que foi a primeira pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral que avalia Nova Lima. E no cenário que hoje se apresentam 3 candidatos, que é o João Marcelo, Vitor Penido e o Joubert Jobon, você apareceu com 72%, e o segundo colocado, que é o Vitor, com 12,67%. Como que você recebeu esses números? Olha, Fred, é claro que a gente recebe com felicidade, né? Com alegria e também como reconhecimento pelo tanto que a gente tem trabalhado. Eu sempre digo que eu tenho um compromisso assumido com a cidade até o dia 31 de dezembro, e nós vamos perseguir até essa data, trabalhando bastante, enfrentando os desafios que a gente tem. E quando a gente vê, através de metodologia estatística, como foi realizada pelo seu grupo, um resultado tão positivo, realmente me faz sentir realizado. Realizado em qual lógica? Naquilo que eu me propus, que é trabalhar pela cidade, trabalhar pelas pessoas. Então, é um reconhecimento, Fred, que eu posso dizer também que eu recebo nas ruas, em cada canto dessa cidade que eu vou, a forma como as pessoas me recebem, os abraços, os sorrisos, as mensagens que as pessoas trazem, seja de reconhecimento, de agradecimento, e isso para mim é um grande motivador, isso me traz realização e motivação. Então, é claro que a gente sabe que a gente vai continuar de manga arregaçada, trabalhando, se dedicando com o nosso time, com a nossa equipe, mas isso traz uma motivação a mais, né, como forma de reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito. João, vamos falar agora sobre o Partido Cidadania, que é o partido que você se elegeu e permanece no Cidadania, e principalmente sobre o manifesto que foi feito ainda no ano passado e agora foi reforçado no pré-lançamento de sua candidatura, com apoio de mais 13 partidos além do Cidadania. Vamos falar sobre a união desses 14 partidos. Como que foi construída? Ótimo. Olha, Fred, eu já disputei 3 eleições na minha vida. 2 eleições com baixa adesão partidária e uma com alta adesão partidária. Quando eu fui candidato a vereador, eram 2 ou 3 partidos. Depois eu fui candidato a vice-prefeito numa coligação de 13 partidos. Depois eu fui candidato a prefeito numa coligação menor também, de 4 partidos, algo desse tipo. Mas em todas elas existia, para mim, e pela forma como eu construí com as pessoas, um sentido de um projeto político para a cidade. E isso, para mim, é o que é relevante. As pessoas virem construir política nessa forma que eu acredito, debatendo a cidade, discutindo os caminhos, superando as divergências, mas buscando convergência, né? Essa forma é a minha convicção. E foi dessa forma que nós construímos essa aliança. São partidos políticos que muitas vezes são de espectros, campos políticos distintos, mas que buscaram, acima dessas divergências, encontrar convergência no que quer para a cidade, que é construir uma cidade de oportunidade, uma cidade que esteja bem cuidada, uma cidade que olhe para as pessoas. E é dessa forma que a gente tem dialogado. É dessa forma que a gente tem convidado as pessoas a se filiar e a colocarem seus nomes à disposição para servir a cidade, como pré-candidatos, por exemplo, a vereadores, em todas as siglas. Essa tem sido a toada do nosso trabalho. Você pode, Fred,
perguntar ao presidente do partido político A, B, C, D ou qualquer outro que esteja nessa aliança, que você vai perceber que o alinhamento e o entrosamento é todo nesse sentido, que é a convicção nossa de fazer política, é debater a cidade, é encontrar no diálogo as soluções, e é dessa forma que a gente tem construído. Eu estou muito feliz, muito otimista, e muitas pessoas achavam que pelo fato de na última eleição eu ter tido uma campanha com poucos partidos políticos, que eu fecharia essa porta. E não, os partidos políticos são uma porta da sociedade. Nós vamos receber quem estiver disposto a discutir a cidade e construir junto. É o caminho que a gente tem feito. Ô João, vamos falar também sobre o cidadania, até porque você dá uma geral no Estado, que você é dirigente estadual, né, do partido também. Isso. Eu hoje ocupo a cadeira de vice-presidente estadual do partido. Nós temos como presidente o deputado estadual João Vitor Xavier, e a gente tem feito um trabalho muito importante no estado de Minas Gerais de receber e aglutinar novas lideranças para discutir o partido. Eu tive no último encontro estadual, reunido com as nossas lideranças, e eu disse que o Cidadania tem uma responsabilidade muito grande com o estado de Minas Gerais. E nós temos que assumir essa responsabilidade e discutir o estado. Nesse momento nós estamos passando por um período pré-eleitoral das eleições municipais, e cada um na sua região, no seu município, vai discutir junto com a sociedade, e o partido se mantém vivo dessa forma. A gente espera sair vitorioso nas eleições desse ano, a gente espera eleger bons prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras, para carregar sempre, né, a nossa identidade partidária e, claro, defender os projetos que aí, dependendo de cada localidade, tenha mais sentido, uma cidade no norte de Minas, outra no sul de Minas, no Triângulo, enfim, são diferentes realidades, mas todos carregando ali os mesmos valores partidários. Ô João, vamos falar agora um pouquinho mais sobre você e sobre a sua gestão. Por que você quer ser prefeito novamente? Bom, Fred, primeiro eu acho que isso está muito atrelado a esse sentimento de estar feliz, né? A gente tem tanto desafio todos os dias, vamos dizer assim, aparece problema toda hora. Você não encara como um peso? Não, pois é, isso que eu estou falando, mas quando eu recebo o carinho das pessoas e eu percebo as realizações que têm poder de transformar a vida das pessoas, isso traz esse sentimento de realização. E mais ainda, de saber que é possível olhar para o futuro e ver e saber que tem muita coisa ainda que pode ser construída, né? O nosso governo realizou várias coisas, mas a gente sabe que a gente pode e deve fazer mais. E quando eu coloco o meu nome à disposição do partido como pré-candidato, né, para a eleição desse ano, é porque a gente tem confiança que a gente tem condição de realizar mais ainda para a nossa cidade. Então, assim, eu acho que é uma mistura disso, sabe? Desse sentimento de felicidade, realização, mas também da certeza de saber que a gente tem condição de construir mais e realizar mais para a nossa população que merece, essa que é a verdade. Né? Nova Lima é uma cidade que tem tanta riqueza natural, riqueza cultural, e uma riqueza que é o nosso povo e que merece o cuidado e a atenção do poder público da maneira devida, e a gente está trabalhando muito para isso, nossa equipe se dedica. Eu saio da prefeitura, pode passar lá tarde da noite, vai ver as luzes acesas, nós estamos trabalhando, nós estamos dedicando, e eu acho que a gente em mais 4 anos poderia contribuir ainda mais para deixar grandes marcos na vida dessas pessoas. Ô João, por falar em leveza, você como prefeito ou qualquer prefeito do Brasil, eu acho que do país, ele recebe críticas. Não da população, até porque a pesquisa está mostrando a satisfação, inclusive, do seu governo também. Você deve saber os números melhor que eu, né? Porque é um número tão positivo, com 70% de aprovação. Mas os adversários políticos fazem críticas. Você vai tocar sua campanha da forma que você é? Mais leve, ou vai entrar para esse embate? Fred, eu aprendi com minha mãe a respeitar as pessoas, aprendi com a minha família, e eu acredito que cada um ao seu tempo, ao seu modo, as pessoas têm as suas oportunidades. Eu vejo que esse momento que eu estou vivendo na prefeitura é como uma maratona de 4%. E o bastão agora está comigo, e eu vou correr na velocidade mais rápida que eu puder para entregar o máximo que eu puder, sabendo que daqui a pouco eu vou passar esse bastão para frente para outros que estão vindo e chegando.
Então, a forma que eu vou levar é a forma como quem me conhece sabe como eu sou. De uma maneira respeitosa, de uma maneira tranquila, debatendo a cidade, discutindo as ideias, que é a forma que eu acredito de fazer política. É uma nova forma de fazer política. Isso de ficar guerreando entre políticos, ficar atacando, isso é coisa do passado. Eu não acredito nessa forma de fazer política, né? Então, o caminho que eu preguei há 4 anos atrás, quando me candidatei a prefeito, vai ser a mesma forma. Essa é a forma minha de atuar, porque esse é o João Marcelo, né? E esse é o nosso governo. É assim que as pessoas que trabalham com a gente compreendem o processo democrático e a política. Então eu vou seguir com muito respeito, com um debate, com diálogo e com participação da sociedade. Eu acho que é assim que a gente tem que enfrentar um processo eleitoral. Agora vamos para dentro da prefeitura. Vamos avaliar, João, quais, na sua opinião, foram os melhores projetos, as melhores obras que você realizou por área. Vamos falar primeiro da uma área muito importante, que é a saúde. Na sua opinião, quais foram os maiores e melhores projetos implantados? Bom, foram várias realizações, né, Fred? A saúde é um ponto de atenção muito grande que a gente tem, né? Logo no início do governo, a gente teve o cuidado, por exemplo, de enfrentar a pandemia da melhor maneira que foi possível. As pessoas que vivem na nossa cidade reconhecem os esforços do nosso governo, e foi um momento difícil para todo o planeta, não foi diferente aqui, mas a gente pôde enfrentar. A gente teve conquistas importantes, como, por exemplo, o pronto atendimento do Jardim Canadá, que passou a ser 24 horas, e que antes ele só atendia metade do dia, e a gente tinha uma falsa percepção de que não existia demanda, porque não tinha indicativo de atendimento noturno no centro da cidade. Mas é claro, se a pessoa de Jardim Canadá, ela procurava a UPA do Barreiro, por exemplo, e isso ficou comprovado a partir do momento que a gente levou o PA para 24 horas. A gente teve a inauguração de UBSs, por exemplo, UBS Cabeceiras, que estava em reta final, e nós concluímos e inauguramos a obra. Reforma da UBS do Galo, novas UBSs como a UBS de Santa Rita, UBS de Água Limpa, UBS da Vila São Luís. Isso tudo são novos equipamentos de saúde que oferecem melhores condições para os nossos servidores e para quem vai ser atendido. O exemplo de Santa Rita, eu tive ontem conversando com o pessoal de lá, era numa casa alugada que não oferecia as condições adequadas, e agora tem um belo de um posto de saúde. A gente tinha em Nova Lima, Fred, uma única unidade do SAMU para atender todo o município. Hoje nós temos 3, sendo que uma fica localizada na região noroeste, lá no Jardim Canadá, e outra dessa nova é uma unidade de suporte avançado, coisa que a gente não tinha aqui no município. Ou seja, são avanços que fazem diferença no cuidado da saúde do cidadão. A gente teve a carreta oftalmológica, que percorreu todas as regiões de Nova Lima. Fred, tem números que demonstram o impacto da falta do óculos na formação educacional de uma criança. E a gente fez exame em todas as crianças da nossa rede municipal. E aquelas que precisavam de óculos não tiveram só a prescrição, elas receberam óculos do município. E assim foi feito com as pessoas que tiveram encaminhamento pela UBS. São políticas públicas que realmente fazem a diferença na vida de uma pessoa. Então eu acho que na saúde a gente tem esses e outros avanços que comprovam que no nosso governo saúde é prioridade. A unidade, para explicar ao pessoal de casa, a unidade avançada do SAMU, na prática, quando não tínhamos essa unidade, muitas das vezes o SAMU daqui de Nova Lima tinha que ficar esperando o SAMU de Belo Horizonte. Agora não precisa mais, é claro que depende também, né, João, da demanda na nossa região. Outra área importantíssima, João Marcelo, educação. Fred, a gente acabou de falar de saúde. O nosso governo tem um compromisso muito grande com a saúde, de cuidar dos novalimenses. A saúde é importantíssima, mas a educação tem um poder de transformar a vida das pessoas. E isso faz com que o nosso governo tenha uma atenção ainda maior nos investimentos que a gente realiza na educação. Na educação infantil, por exemplo, a gente criou o Baby Gym, que a gente fala assim, academia para as crianças, né? É uma metodologia que no Brasil a gente só encontra no Alphaville de São Paulo, no Leblon, no Rio de Janeiro. Eu vi esses dias recentes a Cláudia Raia, atriz global, postando o filho dela no Baby Gym Itaim Bibi, em São Paulo. E aqui em Nova Lima nós implementamos o Baby Gym
nas periferias, nas creches, nas comunidades mais simples, onde o pai pode acompanhar o aluno e contribuir para o desenvolvimento dele. Mas mais do que isso, Fred, nós inauguramos 10 novas creches, tem uma que está pendente, está terminando a obra, vamos inaugurar 11 novas creches que ampliam de maneira significativa a capacidade de atender famílias na nossa cidade. São mais de 600 vagas. Eu tive a oportunidade de hoje visitar uma creche aqui próximo do estadual, né, perto na Lauro Magalhães, e ver o atendimento e o cuidado que aquelas crianças estão tendo por parte dos profissionais. 600 vagas em creche significa, Fred, contribuir para o desenvolvimento, né, na primeira parte da infância, como também dar oportunidade para os pais, para as mães poderem irem trabalhar, ou seja, a importância que tem o cuidar da creche. Mas isso não parou na educação infantil, não. Né? Quando a gente vai para a educação básica, hoje também eu estive na Escola do Galo acompanhando o projeto de imersão bilíngue no contraturno. Os alunos... E foi até engraçado, porque na hora que eu fui despedir, eu falei, pessoal, eu tô indo, tchau, tchau, bye, bye, né? E assim, e a todo momento a aula sendo praticada em inglês, as atividades em inglês. Fred, você tem noção do poder de transformar a vida das crianças que estão tendo a oportunidade, o acesso à língua inglesa no primeiro, no segundo ano? É transformador demais, sabe? E essa é a nossa convicção para a educação da nossa cidade. É por isso que a gente criou, por exemplo, o Prêmio Práticas Pedagógicas Inovadoras, onde a gente premia os professores que têm projetos inovadores de pedagogia, porque a gente sabe que o impacto disso é na formação dos nossos alunos. Né? Eu posso citar aqui também uma inovação que o nosso governo trouxe, que é a Casa do Educador, um espaço voltado exclusivamente para cuidar da saúde, do bem-estar e da qualificação dos profissionais da educação, coisa que não existe em Minas Gerais. Eu vi algo parecido no Ceará e no Rio Grande do Sul, onde lá o professor ele se qualifica, ele faz curso, mas ele também recebe uma atenção para a sua saúde, com terapias, massagem, atendimento psicológico, jurídico, né? Para que a gente tenha um profissional cada vez mais preparado para cuidar dos nossos alunos. Então, assim, a educação, de fato, tem um olhar muito especial na nossa administração. A gente acredita muito no poder da educação transformar a vida das pessoas. Ô, João, teve investimento também na educação referente à tecnologia, né? Exatamente. Isso ocorreu no início do nosso governo, quando a gente fez a revolução tecnológica. Ou seja, eu acho assim, existe um entendimento a ser discutido nisso. Tem gente que acha que a tecnologia é prejudicial no processo de desenvolvimento da criança. Eu acho que o mundo evoluiu, né? E hoje a tecnologia tem que ser enxergada como aliada. Para isso a gente fez uma grande revolução tecnológica, garantimos a presença de lousa digital em todas as salas de aula, garantimos que todos os alunos pudessem receber um tablet com acesso à internet. Tem um modem que liga no acesso à internet, eu nem sabia que existia isso, que ele não é da operadora A, B, C ou D, não. Ela pega aquela que tiver o melhor sinal onde o aluno tiver para garantir o acesso dele à internet. Todos os nossos professores receberam notebook também com acesso à internet. Mais do que isso, receberam um kit do professor que nunca na história da cidade receberam antes. Receberam também um kit amplificador de voz para o cuidado com a saúde funcional do professor. Ou seja, são investimentos que demonstram o compromisso que o nosso governo tem com a educação. Ok, João. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho mais João Marcelo falando de dos avanços em sua gestão feitas em diversas áreas. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo?
Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. De volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, que é pré-candidato à reeleição para o comando de Nova Lima, e nós estávamos nas pautas de diversas áreas da prefeitura de Nova Lima. João, no quesito segurança, na sua opinião, quais foram os principais avanços de sua gestão? Fred, a Secretaria de Segurança ela trabalha tanto a pauta da segurança quanto a mobilidade, né? E a gente teve pontos de relevância extremamente significativos na vida das pessoas, né? Um deles foi o CIAP, mas vamos falar na linguagem popular, é o vídeo monitoramento, são as câmeras de segurança por toda a cidade, né? Nós instalamos mais de 400 câmeras que têm o objetivo de trazer mais segurança através de ações preventivas. Essas câmeras são integradas com o sistema, por exemplo, da Polícia Militar e da Polícia Civil, de reconhecimento de placa, reconhecimento facial. Isso não significa dizer que o carro está atrasado no IPVA, vai lá multar ele, não. Mas se passar por essas câmeras um carro furtado, essa placa é identificada, aciona um alerta e as forças de segurança podem trabalhar, né? O CIAP traz também um conceito que eu acredito muito, que é da integração. A Guarda Municipal trabalha de forma integrada com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. E outra conquista, Fred, que eu não posso deixar de citar aqui, que foi extremamente impactante na vida das pessoas no que diz respeito à Secretaria de Segurança e Mobilidade, é a tarifa única, instituída através da nossa administração. Quando eu assumi a prefeitura, a gente tinha tarifas que variavam de R$ 4,30 a 6 e alguma coisa, 5 e tanto, né? E nós unificamos todas as tarifas do transporte público no valor de R$ 2,00. Mais do que isso, nós exigimos que, para que a empresa recebesse o subsídio pela unificação, ela nos trouxesse várias contrapartidas, como, por exemplo, o aplicativo do transporte público que permite as pessoas acompanharem no celular onde o ônibus está, quanto tempo demora para ele chegar até o ponto que você deseja, comprar a passagem, pagar pelo aplicativo, ou seja, a tecnologia facilitando a vida do cidadão, mas mais do que isso, permitiu ampliar o número de ônibus, ampliar o número de linhas e melhorar esse atendimento para a população. Se a gente pensar, a integração foi outra grande conquista. O cidadão que deseja ir de Honório Bicalho para o Jardim Canadá, que antes tinha que pagar 2 tarifas altíssimas, hoje ela paga uma de R$ 2,00 e tem 2 horas ainda para fazer a mudança do ônibus, o baldeio, né? E se direcionar, por exemplo, para o outro lado da cidade. Isso torna a cidade, de certa forma, mais integrada, que é um dos nossos conceitos, né? E mais ainda, nós atendemos
discussão, uma reivindicação através da sociedade de levar a tarifa zero aos domingos e feriados, o que incentiva a convivência familiar, o que incentiva a prática esportiva, a questão turística e cultural do nosso município e até mesmo as atividades religiosas. Ou seja, essa foi uma conquista que fez uma realização que fez e faz a diferença na vida da população, seja do gerador de emprego, que fica mais barato para ele e que incentiva aos empregadores a contratar novalimenses, e também para o dia a dia da população que utiliza e que precisa fazer um bom uso do transporte público municipal. A iluminação pública você coloca como quesito de segurança também? Iluminação pública está atrelada à questão da segurança. Eu sempre disse que iluminação pública é água sanitária para bandidagem. Estudos comprovam isso, que uma rua escura, deserta, para uma lua iluminada, os índices de violência e de segurança estão atrelados também a isso. E nós fizemos a PPP da iluminação, que moderniza todo o parque de iluminação pública da nossa cidade. A gente está muito próximo de chegar a 100% do município em lâmpadas de LED. É isso que eu ia te perguntar, se é paulatinamente, né? A empresa tem da assinatura do contrato, ela tem 12 meses para trocar todo o parque de iluminação pública da cidade para lâmpadas de LED. E isso está muito próximo de ser concluído. Mas não é só isso, Fred. Junto com esse modelo vem uma gestão eficiente, que é diferente daquela gestão tradicional. O que é a gestão tradicional, a gestão antiga? A gente tinha um poste de lâmpada de vapor de sódio, aquela lâmpada amarela, ele queimou. Aí fica refém de um cidadão acionar a prefeitura, ligar, o setor anotar, e aí depois vai ver quanto que a equipe pode ir lá. O modelo que a gente institui em Nova Lima é um modelo de gestão eficiente. Quando essa lâmpada queima, lá na telegestão aciona que ela foi queimada, e isso é monitorado e a empresa tem 48 horas para efetuar a troca, senão isso afeta o faturamento dela. Isso é novidade para mim. Pois é, isso é um modelo de gestão eficiente. E esse é o sentido de trazer essas lógicas para a administração pública municipal. É muito mais do que a quantidade de lâmpada ou trocar a lâmpada. É trazer um modelo de gestão que vai melhorar a qualidade da iluminação pública na nossa cidade. Vamos falar agora, João, da área social, do desenvolvimento social. Na sua opinião, quais foram os principais avanços? Fred, um dos motivos que me levou para a vida política e que me faz permanecer ela foi a minha vocação para a política, e que ela foi descoberta através de projeto social quando eu era criança. No qual você deve ter muito orgulho do projeto Papai Noel. Exatamente, sem dúvida. Isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E isso tem que estar dentro do meu governo, né, das pessoas que caminham comigo. E a gente tem muito orgulho de ter criado em Nova Lima o programa Nova Renda, que é um programa que garante dignidade para quem mais precisa. A gente tem por volta de 4.500 famílias contempladas no programa Nova Renda. Isso significa dizer aproximadamente 20 mil pessoas, e aí eu posso dizer que talvez Nova Lima não tenha, se tiver por desconhecimento ou desinformação, uma pessoa que esteja sobrevivendo sem renda, vamos dizer assim. E isso significa dar dignidade para essas pessoas. O que a gente quer, Fred, através do Nova Renda, é esse mínimo de condições para que as pessoas, aí sim, com as próprias pernas, com as políticas articuladas no nosso governo, consigam reencontrar o caminho de suas vidas. E é por isso que dentro do programa Nova Renda, a gente tem um plano de acompanhamento, que depois de 6 meses, os nossos técnicos retornam a essas famílias para entender qual a situação. Elas conseguiram sair da extrema pobreza e da pobreza? Se sim, que ótimo, não precisa mais do benefício. Se não, por quê? Vamos articular com as políticas de qualificação, por exemplo? Isso acontece na prática, João, essa visita? Isso tem que ocorrer, porque isso está previsto no programa. Né? Esse acompanhamento ele é feito semestral. Então não adianta achar que a equipe técnica vai estar lá todos os meses. Né? Existe uma lógica que foi estruturada pelos técnicos da assistência, que são quem mais conhecem do programa, para garantir. E outra, existe um limite de permanência daquela família no programa. E esses técnicos têm uma responsabilidade junto com a administração pública de ajudar essas famílias a sair daquela condição. O que a gente deseja, Fred, é que lá na frente a gente não precise mais de programas como esse. Agora, a gente não pode fechar os olhos para as pessoas que muitas vezes já são invisíveis
e que não tem um mínimo de dignidade. Poxa, você imagina, Fred, uma mãe de família que tem 4 filhos, desempregada e que não consegue pôr comida dentro da casa. É fácil virar e falar, ela tem que arrumar emprego, né? Aqui, ela precisa ter um mínimo de dignidade para que ela tenha condições de se colocar para o mercado e falar, agora eu vou, com minha própria perna, superar esse momento. O que a gente está propondo com Nova Renda é exatamente isso. Agora, a gente tem outras iniciativas muito bacanas na parte social também. Eu gosto de falar uma porque minha origem é do terceiro setor, né? A gente criou o Escritório de Transformação Social, que é uma casa, um espaço para oferecer apoio e amparo às organizações da sociedade civil. Então, ONGs, né, associações, entidades que muitas vezes são compostas de pessoas de boa fé, bem intencionadas, mas que às vezes não sabem, por exemplo, fazer um plano de trabalho, prestar conta. A gente quer ajudar, né, através desse escritório de transformação social, essas instituições a se organizarem e desenvolverem projetos e serem parceiras do poder público, chegar onde locais que a gente não chega, né? E eu acho que é mais uma realização muito positiva da parte social nossa. O escritório de transformação era conduzido pela Deninha. A Deninha implementou o escritório e agora assumiu Deninha a secretaria. uma grande nova-limense que hoje é a secretária de Desenvolvimento Social. Nessa área também tem um centro de convivência. João, como é que está? Centro de convivência da pessoa idosa é uma das várias obras que nós encontramos paralisadas quando assumimos a prefeitura. Retomamos, estamos numa reta final, mas quando eu falo sobre essa obra, eu gosto de trazer a relevância que ela vai ter em boa parcela da nossa população, que é a população mais idosa, que é a população que muitas vezes está em casa o dia inteiro sem ter uma atividade, e que hoje a gente está num espaço improvisado, já há alguns anos, que atende não de maneira adequada e que agora nós passaremos a ter um espaço exatamente nesse sentido. Eu acho, Fred, que o nosso país, num futuro muito breve, vai precisar ter uma discussão muito grande sobre os cuidados com a pessoa idosa. Da mesma forma que eu pude ir no Senado Federal defender que a gente tenha um recurso garantido para combater a pobreza do nosso país, eu acho que em determinado momento nós vamos precisar discutir o cuidado com os mais velhos. E aqui em Nova Lima, a gente tem um conselho muito participativo e estamos conseguindo trazer uma realização que é sonhada, aguardada há tanto tempo, né, e que a gente encontrou aquilo parado no meio da cidade, a gente enfrentou e agora vai ficar um prédio maravilhoso, acolhedor, bonito, para receber e promover atividades para a pessoa idosa aqui em Nova Lima. Você acha que inaugura ainda esse ano? Ainda esse semestre. E quando você fala que funciona de forma precária, funciona na Aurilândia, não é isso? Eu não diria precária, não da maneira adequada. Um lugar pequeno. Exatamente. Abafado. Sem as melhores condições de acessibilidade, que é o que nós vamos promover nesse novo espaço. João, vamos falar do desenvolvimento econômico de uma cidade tão pujante como Nova Lima. Quais foram os avanços? Fred, o desenvolvimento econômico, na minha concepção, também está muito atrelado àquilo que a gente falou sobre educação e o poder de transformar a vida das pessoas. E é por isso que nós chegamos no maior investimento em desenvolvimento econômico da história da nossa cidade. Uma secretaria que historicamente tinha orçamentos de 3 milhões, 3 milhões e meio, e aí eu não estou falando de governo A, B, C ou D, não, estou falando do histórico da nossa cidade. Nós saltamos para o investimento de 20 milhões, 28 milhões. Isso demonstra a convicção do nosso governo no poder do desenvolvimento econômico, transformar a vida das pessoas. E é isso que permite a gente realizar projetos tão importantes e tão transformadores, como a gente tem hoje o Carreiras Tec+, que é o maior programa de qualificação técnica gratuita da história da nossa cidade. Nós estamos pegando os nossos jovens e levando para dentro da sala de aula em parceria com o Senai, com o Sebrae, com o Senac, para que eles possam se capacitar e ocupar as vagas que vão surgir na nossa cidade. Bolsas 100% custeadas pela administração municipal. Eu, Fred, fui aluno do Sebrae, da escola particular, e tenho orgulho danado disso porque eu sei a importância que esse curso técnico teve na minha formação profissional. O que a gente está fazendo é garantindo isso de maneira gratuita para os jovens novalimenses, com o maior programa de qualificação técnica que a gente teve. Mas não para por aí, a gente criou o programa Nova Língua, que garante bolsas 100% custeadas pelo município, nas instituições privadas,
de ensino à língua inglesa, a língua espanhola e também a chinesa, o mandarim. Nós somos uma cidade mineradora, o Brasil tem relações comerciais, né, com a China, e nós vamos formar aqui em Nova Lima profissionais que falam mandarim. Essa é a convicção nossa, né? Nós criamos de maneira extremamente pioneira no Brasil a primeira escola de robótica, programação e robótica para jovens e adultos. Bolsas 100% custeadas pelo município. Na inauguração, o gestor da FIENG, que é a parceira que executa o projeto com a gente, veio aqui dizer que você não encontra isso no Brasil e que o profissional que passar pela trilha completa, tiver o curso de iniciação, aperfeiçoamento técnico, pós-técnico, tudo fornecido nessa escola, é o que eles chamam de mosca do olho azul, aquele profissional que você não encontra. Mas por quê? Porque a gente quer garantir que essas vagas de tecnologia que têm surgido na nossa cidade, mas no mundo inteiro, possam ser ocupados pelo filho de um office boy, pelo filho de uma costureira. Como lá atrás, minha avó costureira, minha mãe teve as oportunidades que transformaram a vida dela, sabe? É isso que eu acredito e que eu quero deixar como um grande legado para a nossa população. E nós temos um programa também que me enche de orgulho, que é o programa Elas no Comando. Né? Nossa cidade é uma cidade que tem uma veia empreendedora muito forte e que tem mulheres muito aguerridas. E ao enxergar isso, nós entendemos que era possível construir um modelo de capacitação para essas mulheres empreendedoras. Hoje o Elas no Comando é um sucesso, é um exemplo que tem sido copiado por vários municípios e que a gente tem felicidade disso, porque a gente quer que isso possa repercutir e capacitar as mulheres no nosso país, onde já passaram mais de 1.000 mulheres se qualificando. Não só se qualificando, participando de workshop, viagem, enfim, muita coisa bacana. João, chegamos nas obras. Quais foram os principais avanços que você realizou referente às obras estruturantes e por aí vai? A gente tem feito obras desde o início do nosso governo. E obras que muitas vezes são aguardadas há décadas. Por exemplo, a obra da Vossoroca, que nós iniciamos uma obra aguardada por 40 anos, a obra do Espaço Cultural, 40 anos. E eu falo 40 anos, Fred, dessas obras, talvez até sem a devida precisão, porque nem eu era nascido e a população já aguardava por isso. Né? Obras como a quadra da Churupita, 30 anos de espera, a quadra do Senai, 20 anos paralisadas, enfim, inúmeras obras que eram aguardadas há tantos anos pelas pessoas, a cobertura do córrego da Bela Fama. As pessoas tinham para o fundo das suas casas um esgoto e passaram a ter uma avenida. Hoje eu passo lá, eu vejo gente caminhando, fazendo atividade física onde tinha um esgoto. Né? Então o poder de transformar é muito grande. Mas eu sempre falo uma coisa, Fred, a cidade ela não é feita só de concreto, tijolo, cimento. A cidade é feita de gente, de vida. Todas essas obras têm um grande propósito na vida das pessoas e eu não posso deixar de dizer do Espaço Cultural, que eu acho que é um grande marco nosso, porque criou um espaço de convivência, de lazer, de harmonia, que a nossa cidade nunca teve e que o povo da nossa cidade merece, sabe? Então essas são obras que a gente batalhou para realizar, tem obra iniciada, tem obra concluída, tem obra em andamento e tem obra que vai iniciar. Mas todas elas com um grande propósito, que é para servir os nossos cidadãos. Ô João, vocês falam muito sobre a zeladoria de investimentos nessa parte. Dê exemplos, por exemplo. A questão de zeladoria é o seguinte, Fred. Quando assumi a prefeitura, a gente tinha no pátio de obras 9 pares de pedreiro e ajudante pedreiro. Todos servidores efetivos, com uma história maravilhosa na prefeitura e que tem que ter orgulho dela, mas é uma história de, por exemplo, 40 anos de prefeitura. Para um serviço braçal, é claro que os 40 anos trazem muito orgulho e muita história também, né? Mas traz mais dificuldade. E eram esses 9 pares que cuidavam da zeladoria de toda a cidade. Uma cidade que cresceu exponencialmente, uma cidade polinucleada. E eu tomei uma decisão, olha, nós precisamos ampliar nossa capacidade de zeladoria e isso deve ser feito de maneira terceirizada. Hoje a gente tem, Fred, 25, 27 frentes de zeladoria espalhadas pela cidade, correndo atrás de tanto tempo perdido, com equipes de 6, 7 pessoas. Nós vamos conseguir resolver todos os problemas de um dia para o outro? Não. Mas nós estamos enfrentando.
Nosso governo está trabalhando, as pessoas estão se dedicando. E esse é o trabalho da zeladoria, um trabalho que percorre cada canto da cidade para trazer manutenções, por exemplo, às vezes um corrimão que vai trazer mais segurança. Isso que eu te perguntar, dê um exemplo de... É uma manutenção urbana, um corrimão que às vezes vai trazer mais segurança para uma população, onde eu já ouvi relatos de pessoas que caíam e quebravam o braço por falta de um corrimão. Nossa equipe foi lá e instalou contenções que muitas vezes são corretivas e outras são preventivas. Nossa cidade, a gente sabe as características geográficas dela e as dificuldades que a gente enfrenta nos períodos chuvosos, por exemplo, né? Isso tudo faz parte. E então, assim, isso é o que traz o sentido da Nova Lima bem cuidada. Não é a cidade perfeita, mas é a cidade para todos. É uma cidade onde o prefeito e o governo olham para todos, né? E esse é o propósito nosso de zeladoria. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita e a gente vai perseguir todos esses desafios que a gente tem. E a gente lançou agora recente o programa Praça da Gente, né, que tem o objetivo de revitalizar as praças, esses espaços que recebem as famílias aos sábados, aos domingos, né, dia de semana à noite. A gente quer trazer melhorias na iluminação, na infraestrutura, na qualidade desses espaços. Ô João, uma região que foi muito prejudicada devido às chuvas, que é o Honório Bicalho. O que a gente tem de obras a serem feitas ou que estão sendo realizadas lá? Bom, nós inauguramos recente, né, a praça perto da regional ali, com a praça quadra, esportiva, né? Isso, a quadra mais a pracinha, né? Que a comunidade ficou muito feliz, aquele espaço foi devastado, né, na enchente, e eu pude dizer naquele dia que o povo de Honório Bicalho não será lembrado por essas marcas, será lembrado por um povo alegre, um povo aguerrido, um povo que forma jogador de futebol, que forma atleta, um povo empreendedor, mas vai ser lembrado por isso. E o nosso governo vai trabalhar por isso. Por isso que nós reformamos essa praça e entregamos ela em alto nível. Mas mais do que isso, a gente sabe que o povo quer e merece mais. Por isso que nós estamos fazendo o Espaço Cultural de Honório Bicalho, com as mesmas características do espaço cultural, nas devidas proporções, aqui claro, mas daqui do centro. E uma grande notícia que é aguardada por muito tempo, Fred. Na semana que vem nós vamos estar em Honório Bicalho assinando a ordem de serviço para a reconstrução da estação ferroviária. Eu sei o quanto aquela comunidade aguarda por isso e nós batalhamos muito para conseguir a liberação, né, do DENIT sobre a questão da linha férrea, para desenvolver um projeto que carregue traços da estação que faz parte da história da vida de tanta gente. E agora, depois da licitação concluída e do contrato assinado essa semana, nós vamos estar lá semana que vem dando ordem de serviço para uma obra que é desejada e aguardada por tantas pessoas. O Campo do Cruzeiro também, você vai ter uma atenção especial? Nós estamos passando por um processo de reforma do Campo do Cruzeiro. Ontem mesmo eu estive conversando com o Carlinhos que tem a distribuidora lá, a BAC, né? E ele me falava que das dificuldades que está tendo, a gente entende que esse processo tem que ser um pouco mais célere, e ontem mesmo eu já cobrei a empresa, vamos acelerar o ritmo para a gente revitalizar esse campo com maior velocidade. É uma praça esportiva que tem tradição na cidade, é um clube centenário, né? Eu gosto de brincar que é o cruzeiro mais importante de Minas Gerais, é o Cruzeiro de Honório Bicalho, por motivos óbvios, né? É uma brincadeira aqui, mas eu tenho um carinho muito grande por todos os clubes lá de Bicalho e nós vamos em breve resgatar essa praça esportiva. Ô João, infelizmente, devido ao tempo, nós não vamos poder falar de áreas como esporte, lazer, cultura, mas nos próximos programas vai haver essa oportunidade. João, vamos falar agora para frente. Na sua opinião, quais são os principais desafios de Nova Lima? O que precisa ser feito? O que você não conseguiu fazer por falta de tempo ou porque são problemas que surgiram agora? Nova Lima tem alguns problemas estruturantes e, para mim, o principal deles está ligado a uma palavra que eu tentei trazer aqui em alguns momentos, que é um conceito do nosso governo, que é a questão de integração da nossa cidade. A gente busca integração, por exemplo, com a tarifa única, como eu disse. A gente busca integração levando essas oportunidades de qualificação para todas as regiões da cidade, mas tem algo que é impossível a gente alcançar a integração sem ela, que é a mobilidade urbana. E a gente sabe que esse é um desafio estrutural enorme e estão buscando enfrentar ao longo do nosso mandato. Eu posso te afirmar, Fred, que desde o primeiro dia do meu mandato eu tenho batalhado nesse sentido, junto às prefeituras vizinhas, junto ao governo do estado, com os nossos esforços internos, e eu acho que esse ainda permanece como um desafio para Nova Lima, onde eu sei que nós já demos importantes passos. Nós já realizamos
projetos importantes executivos, nós já avançamos em algumas licitações, nós já iniciamos algumas obras, agora a gente precisa terminar esse processo. Esse é um grande desafio que vai permitir ao novalimense se conectar entre ele e com toda a região. Né? São diferentes conexões em todos os bairros da cidade, entre os bairros e entre as cidades, né, que vão trazer essa integração que a gente tanto espera. Esse é um grande passo. Outro grande passo, eu pude falar aqui no início, está relacionado à questão habitacional, que a gente também conseguiu avançar. Se Deus quiser, nós vamos poder colher os frutos. Né? E eu falo colher os frutos, são as famílias novalimenses que mais precisam dessas unidades habitacionais e sair de um aluguel que é tão caro na nossa cidade. Então eu enxergo esses como os grandes desafios e que o nosso governo não vai parar um segundo, nós vamos enfrentar e vamos seguir perseguir a todo momento. Ô João, e sobre o seu futuro político, daqui a 4 anos, caso você vença as eleições? Olha, Fred, eu sempre digo, né, que eu tenho um compromisso com Nova Lima até 31 de dezembro desse ano. E se esse compromisso for renovado, ele vai ser renovado por mais 4 anos. Eu não estou preocupado com o futuro depois disso, mas durante esses 4 anos eu vou estar aqui na nossa cidade, me dedicando e trabalhando com o prefeito, que é o que a população me escolheu. Né? Esse é o meu compromisso, assim como foi na última eleição. E é um compromisso que não é só meu, é de todo o nosso time, de todo o nosso governo. João, chegamos ao final do nosso programa e é a oportunidade que a gente dá a todos os pré-candidatos para fazer as suas considerações finais. Fred, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, cada um que pôde nos acompanhar, né? E nesse momento das considerações finais, trazer a mensagem do futuro que eu acredito para Nova Lima. Eu acho que a gente não pode pensar nossa cidade exclusivamente por 2 anos, 4 anos. A gente tem que pensar na Nova Lima de 2030, a Nova Lima de 2040, a Nova Lima do futuro que a gente quer. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado nessa oportunidade que me foi confiada pelos novalimenses. A gente quer aqui que as pessoas tenham um bom emprego, que elas possam construir suas histórias, que elas possam realizar seus sonhos, né? Porque a vida, esse é o motor da vida. É para isso que a gente está aqui, né? E aqui em Nova Lima a gente tem condições de construir esse ambiente para as pessoas. Eu quero que essas oportunidades de qualificação sejam de fato transformadoras na vida das pessoas, que essas crianças que hoje estão no primeiro período tendo uma oportunidade única de conviver com a língua inglesa, possam se formar melhores profissionais no futuro e construírem suas histórias. Nós temos que ter esse horizonte de futuro. Nós temos que pensar na Nova Lima de 2030, 40, sabendo que a gente tem desafios a percorrer agora e que a gente precisa de um governo que esteja se dedicando com problemas do passado, do presente, mas acima de tudo, com um olhar para o futuro da nossa cidade. Obrigado, João, pela sua participação. Obrigado também a você de casa pela audiência e principalmente pela sua confiança.